Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja aqui em Campina Grande ou nos acompanham pela internet, mundo afora, benfeitores espirituais, espíritos desencarnados que vêm também à Seja acompanhar os trabalhos desta casa, que Jesus nos ampare a todos. Aquela manhã, em Paris, não obstante fosse printemps, primavera, estava fria, muito fria, na capital francesa. Era uma manhã que tinha uma conotação triste. E em sua casa, em sua residência, ali estava o próprio codificador da doutrina espírita. Estávamos em abril de 1860. E Allan Kardec, diante da sua mesa de trabalho, estava passando em revista os sucessos e insucessos dos últimos anos, os contornos que a sua existência tenha tomado a partir do momento em que ele, resoluto, se decidiu a investigar os fenômenos mediúnicos, as mesas girantes, a frequentar reuniões e a, sobretudo, entregar os originais em dezembro de 1856 de Le Livre des Esprits, o Livro dos Espíritos. Mas naquele dia, naquela manhã especialmente, o codificador também tinha diante de si alguns dados. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele tinha fundado em 1858, avançava, estava consolidada. Cada vez mais sócios, pessoas sérias, estudavam a doutrina espírita, comprometiam-se com a sua vivência, a sua divulgação. As obras que ele tinha lançado até aquele momento, também as vendas expressivas, as edições se sucediam, o interesse era internacional, mas também em sua mesa, as cartas sarcásticas, os artigos um tanto ácidos, as críticas ao seu trabalho, ao seu empenho, à sua dedicação à doutrina espírita. E diante desse panorama tão diversificado, sobretudo com as críticas sofridas, Allan Kardec naquele dia estava um tanto acabrunhado, um tanto tristonho, porque ele meditava sobre os sucessos e insucessos da própria doutrina espírita, quando ali, sorumbático, um tanto pensativo, foi tomado pela aproximação da sua esposa, Amélie Boudet, a chamada Doce Gabi. E ela, com certeza, ao se aproximar dele, porque havia naquele casal toda uma harmonia, as grandes obras, elas obedecem, como nós aprendemos em Paulo Estevão, psicografada por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. As grandes obras, elas atendem ao princípio da cooperação. E por muitas vezes na história do pensamento, na história da humanidade, o mundo espiritual confiou grandes obras a casais harmonizados. Um deles era exatamente o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, Allan Kardec, e a professora Amélie Gabrielle Boudet. Então a Doce Gabi se aproxima e com certeza deve ser dito: Mon chéri, uma encomenda a atuar, uma encomenda para você. Ela trazia consigo um pacote e deve ter dado um beijo nele, um toque, um carinho, e ele deve ter sido: Merci, ma chérie, obrigado, minha querida, e ter também devolvido com outro carinho. Porque quando nós observamos a obra gigantesca de Allan Kardec em tão pouco tempo, nós não podemos menosprezar a harmonia que o codificador deve ter gozado na intimidade do seu lar. E os críticos, os historiadores, os biógrafos mais sensíveis, eles dão um peso à esposa de Allan Kardec, Amélie Boudet. Então ela se afasta e ele fica ali agora com a encomenda, o pacote. Delicadamente começa a abri-lo e percebeu que ali havia um livro ricamente encadernado,
alguém que tinha tido o primor, a delicadeza de colocar na melhor apresentação possível uma obra purpurina, capa dura, tudo que era possível no mundo editorial do século XIX. E junto ao livro ele observou que havia uma correspondência, uma carta, um envelope. Ele tem o cuidado de observar, de ler o que estava naquele envelope. E entrando ali no texto, ele começou a lê-lo. Monsieur Allan Kardec, respeitoso abraço. Com gratidão, gostaria que aceitasse esta minha oferta humilde, esse livro, o livro que vai anexo, que vai junto a essa correspondência, porque é o máximo que eu posso fazer. Mas, sobretudo, ele dizia ao missivista, rogo, antes de mais nada, que o Senhor prossiga resolutamente a tarefa de esclarecimento da humanidade. E eu tinha razões sobejas para isso. E o missivista começava ali a detalhar. Ele dizia, desde pequeno, me tornei encadernador famoso aqui em Paris. A vida inteira dedicada ao trabalho com livros. Mas, atingindo a juventude, avançando para a maturidade, eu me encantei por uma moça, me apaixonei por Antoinette, fui correspondido e nós nos casamos. A nossa vida, na verdade, parecia um romance vivo, felicidade, plenitude, harmonia, paz, muito carinho, muitas juras de amor, mas veja o que me acontece. Há quase 2 anos atrás, quando tudo caminhava tão bem na nossa relação, Antoinette tornou-se doente. Foi acometida por um mal de difícil reversão. Fomos aos médicos possíveis, não conseguimos nenhuma esperança. A doença avança, Antoinette vai a óbito. E eu, muito jovem, experimento a viuvez. Aquela prova, para mim, foi perturbadora, porque, como qualquer parisiense do século XIX, eu vivia a ler textos de positivismo, a ler texto das filosofias que circulavam à época, dos textos alemães de Schopenhauer, pessimistas, e de outros. Onde encontrar consolo para a minha dor? Eu fiquei desequilibrado. Eu perdi o sono. Vivia de insônia em insônia. Não conciliava o sono em momento algum. E então eu parecia não ter confiança em Deus. Totalmente entregue ao desespero, à falta de qualquer esperança. Naturalmente, nessa dinâmica, eu comecei a faltar ao trabalho. O meu chefe, muito rígido, imediatamente ameaçou-me com a demissão. Porque a prova da separação perturbou completamente, a separação pela morte, perturbou a minha agenda, a normalidade da minha existência. Demitido, sem o colo amigo de Antoinette, o seu carinho. Então eu disse, o que me resta? O suicídio. Quantos tentam o suicídio? Por que não eu? E quando acordava à alta hora da madrugada, eu ficava com essa disposição mental. Só há uma solução para a amargura da minha vida, o suicídio. E numa dessas madrugadas levantei-me e fui ao Rio Sena. Eu disse, seria simples, eu não sei nadar. Àquela hora da madrugada ninguém poderia me salvar. E comecei a maquinar, a pensar as possibilidades, um plano perfeito para que o suicídio de fato, a tentativa de suicídio fosse fatal. E assim aconteceu. Cheguei ao Rio Sena, ali me aproximei da Ponte Marie e já me apoiava na mureta para o salto para a morte.
Mas quando foi tomar a posição definitiva, algo alterou o meu plano. Eu esbarrei num objeto. Esse objeto, no meu impulso, cai sobre o meu pé, o pé no qual me apoiava para o salto. Aquilo quebrou completamente o plano, o impulso imediato. Me chamou a atenção. Eu já estava para morrer mesmo. Fui procurar saber o que era aquela coisa que machucara o meu pé. Então, ali junto à Ponte Marie, havia, à época, uma lamparina, porque nós sabemos que Paris, a cidade de luz, ela só recebe iluminação elétrica na virada do século, para o século XXI, século XX. É uma das primeiras, talvez a primeira capital do mundo a receber as lâmpadas elétricas. Então, aquele livro, eu observei que, na verdade, o objeto que tinha machucado o meu pé era um livro volumoso. Imediatamente, pela curiosidade, fui movido a abrir aquele livro. E já na folha de rosto, já na primeira folha, eu encontrei uma escrita em bom francês: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção, com dedicação, tenha bom proveito. E alguém assinava: A. Lohan. Mas quem é esse A. Lohan que estava perturbando o meu plano? Que livro é esse que foi capaz de salvar a vida dele? E aquilo me motivou a começar a folhear aquela obra. Esta obra é o exemplar que eu lhe envio de Le Livre des Esprits, o livro dos Espíritos. Como eu sou encadernador, eu fiz questão de aprimorá-lo, esse exemplar. Coloquei purpurina, capa dura, enfim, tudo que era possível no mundo tipográfico estava ali, uma perfeição. E o codificador percebeu que, de fato, era um exemplar um tanto puído de O Livro dos Espíritos. Ele foi à primeira folha e encontrou a dedicatória a que o missivista fazia referência: este livro salvou a minha vida. Leia com bom proveito. Mas abaixo ele encontrou uma outra dedicatória: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E assinava logo depois. Era Joseph Perrier, um gráfico de Paris. E diz Hilário Silva, em psicografia de Chico Xavier, que está na obra O Espírito da Verdade, lançado em 1957, quando o Livro dos Espíritos completava o seu primeiro centenário neste plano, que naquele dia o codificador, que em princípio tinha acordado um tanto tristonho, recebendo aquele estímulo, percebeu que era preciso trabalhar mais para consolar as almas, que a sua obra era uma semente de luz que a pouco e pouco estava germinando nos corações. E assim aconteceu. E disse Hilário Silva que naquele dia Allan Kardec, motivado para retomar a sua redação, os seus trabalhos, emocionado, alma sensível que era, levou um lenço ao rosto, colhendo uma lágrima furtiva. Há um século. E lendo esse texto verdadeiro, são histórias que foram se acumulando em torno do Livro dos Espíritos. E nós nos perguntamos, nós todos espíritas que somos leitores da obra fundamental, da primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos, que história o Livro dos Espíritos está construindo em nossas próprias vidas? Se fôssemos escrever uma carta a Allan Kardec, o que diríamos para ele? Como esta obra tem nos consolado, nos salvado? Alguém pode dizer, eu não escreveria nada, então não deve estar lendo o livro. Porque, efetivamente, qualquer pessoa sincera, honesta, ao começar a ler o Livro dos Espíritos, sobretudo na terceira e na quarta parte, as leis morais, ou na quarta parte, esperanças e consolações, ali vai encontrar o consolo, o esclarecimento para os principais desafios das suas dificuldades. Quando hoje está praticamente na moda
é uma grande tendência. A depressão, a doença do século, e associada a ela o suicídio, nós temos lá um conjunto de questões enfrentando essa dificuldade. Desgosto da vida, suicídio. Está lá, da questão 943 até a questão 957. 20 questões sobre o suicídio. Quando confrontamos isso na segunda edição, que é a definitiva, que foi planificada por Allan Kardec em 1860, porque na primeira edição, a de 1857, que saiu no 18 de abril de 1857, gloriosa data para nós espíritas. Com certeza, cada um de nós aqui, na quarta-feira, acordou de forma diferente, porque nós tínhamos o que comemorar. Finalmente chegava ao nosso plano, ao plano dos encarnados, um livro que, de algum modo, contribui para a redenção da humanidade. O Livro dos Espíritos, lançado há 161 anos, lá na Galeria de Orleans, no Palais Royal, em Paris. E ali estava. Que história podemos acrescentar a essa lida, ou essas duas de Alohan e Joseph Perrier? Porque há detalhes interessantes. O codificador entregou os originais da primeira edição, que só tinha 501 perguntas e só tinha 3 partes. Os entregou exatamente em dezembro de 1856, resultado praticamente de 3 anos de investigação. Ele foi sensibilizado, tomou consciência, tomou conhecimento dos fenômenos das mesas girantes, das reuniões mediúnicas em Paris, em 1854, quando ele completava 50 anos. Aquilo que era uma diversão, quase uma bobagem, uma brincadeira, que as pessoas usavam reunião mediúnica para perguntar quem ia casar com quem ia descasar, quem ia viajar, quem ia ganhar na loteria. E o codificador, de forma diferente, ele percebe que aquilo era algo novo. E dali percebeu o sublime. Porque isso é próprio. Quando a alma tem ouro consigo, ela percebe o melhor. Às vezes nós entregamos coisas valiosas e a pessoa acha que é um cascalho. Mas quando nós entregamos isso para uma alma elevada, ela consegue ver o ouro porque tem dentro de si o próprio ouro. Assim viu Allan Kardec. Enquanto todo mundo achava que era mera diversão, o codificador percebeu que dali sairiam os ensinamentos morais revolucionários. Então, de 1854 até 1856, sem férias, esse homem ininterruptamente fica a trabalhar na construção, na redação do Livro dos Espíritos, elaborando perguntas para os espíritos, aproveitando algumas já postas, reorganizando as matérias, e entrega os originais para um grande editor, talvez o maior editor da França da época, que era a família Denture. Mas aconteceu algo interessante, porque aquele material chegou, e à época, em 1856, era uma matéria batida falar sobre reuniões mediúnicas, magnetismo, porque tanta gente já tinha falado disso, havia muitas obras já publicadas, era um assunto cujo tema, cujo gosto, cujo interesse já estava declinando. Então, Edouard Denture, que era o filho do proprietário da editora Denture, da livraria Denture, ele foi deixando aquele material de lado. Mandou para a tipografia Dubuis. O texto estava mais ou menos parado. O codificador, provavelmente movido pelas inteligências sublimes, com a sua sensibilidade, ele vai procurar a própria viúva, a dona da editora Denture, da livraria Denture. E, surpresa, aquela senhora, por curiosidade, tinha lido os originais do Livro dos Espíritos, porque ela estava viúva há 2 anos. Então vejamos como a espiritualidade vai nos encaminhando, porque ela própria tinha sido consolada pelo livro que estava a ser publicado. O livro ainda estava inédito, ela em primeira mão. Enquanto os rapazes, os seus filhos, sobretudo Edouard, não deu a justa atenção aos originais, ela sentiu-se tão confortada que, quando viu aquele texto, ela mandou para a tipografia em bom francês, em vermelho, très urgent, muito urgente, urgentíssimo, de modo que
A partir dali, a obra começa a caminhar. O codificador estava movido pelas inteligências elevadas. Então, ali nós percebemos que sempre a espiritualidade há de encontrar mecanismos para consolar as nossas almas, para nos alimentar com esperança. Aconteceu com o codificador, como dizíamos agora há pouco, na narrativa de Hilário Silva. Ele, o próprio codificador, tinha seus dias de tristeza, porque alguém trabalhando sério, alguém se dedicando, alguém renunciando, era um intelectual, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, escreveu a gramática francesa em várias versões, era tradutor, poliglota, uma pessoa que circulava bem junto aos grandes intelectuais do século XIX em Paris. Esse homem renunciou toda uma história de vida para se dedicar tão somente, exclusivamente à doutrina espírita. Então, um crítico, de algum modo, movido pela má-fé, ou um crítico preguiçoso que mal conhece o trabalho de alguém e ali apresenta uma angulação negativa, ele pode ter esse poder de ser uma espécie de vírus, de atrasar, de algum modo, provocar um desalento, um desconforto no coração. Contei outro dia uma história pessoal, me permito contá-la agora mais uma vez. Só para ilustrar o quanto os amigos espirituais são generosos conosco e estão atentos à nossa variação de humor e fazendo o possível para que a gente possa ficar além de qualquer situação desconfortável. Há alguns anos atrás, eu tinha sido, de algum modo, objeto de uma situação muito difícil. Me puseram um problema que, assumo, fiquei abalado, afetado. Naquele dia recebi a informação muito grave que afetaria a minha existência. E o que acontecia? Eu tinha compromissos profissionais. Às 18h30 recebi isso no decorrer do dia. Não conseguia mais conciliar, ter um equilíbrio emocional, intelectual. Mas às 18h30 eu tinha aula. Eu tinha que, de algum modo, ir para a universidade para o meu exercício profissional. E ali naquela dúvida, se eu me entregava ao próprio desalento ou se me dedicava ao compromisso, porque os alunos nada tinham a ver com a minha dificuldade pessoal. Veio a decisão, a intuição, que a qualquer preço era preciso ir para a sala de aula. E naquele dia, um tanto desalmado, falar da teoria dos outros, esquecendo as próprias dores. E assim o fizemos. Terminamos a aula com uma certa dificuldade. Era a primeira aula das 18h30 às 20h20. Quando estávamos para sair da sala, um aluno, um tanto acabrunhado, me procurou. Disse: professor, o senhor me desculpe. Ele estava assim, meio sem jeito. Não sabia se pronto, já tinha um dia complicado, e agora essa pessoa está querendo dizer alguma coisa que vai me abalar ainda mais, né? Vou me apoiar aqui na mesa para não cair. Aí ele: professor, olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor aqui, mas o senhor me perdoe, não sei se o senhor vai me entender. Eu disse: o que esse rapaz quer me dizer uma hora dessa? Isso não é o seguinte. Ele disse: olha, eu tenho uma filha, é uma menininha de 5 anos. E essa menininha hoje me veio com uma história muito estranha, por isso que eu estou aqui um pouco envergonhado para falar para o senhor. É coisa de criança, o senhor me perdoe. Eu disse: não, mas fale. Coisa de criança a gente já dá um desconto em 99,9%. Né? Criança é criança, né? Tem direito a qualquer loucura e a gente vai avançando. Eu disse: mas é o seguinte, a minha filha, ela me fez uma pergunta muito estranha. Ele disse assim: painho, o senhor tem aula hoje à noite? Eu disse: tem, minha filha. O senhor tem aula, assim, uma aula só, 2 aulas? Como é que é? Eu tenho uma aula no primeiro horário e tenho uma aula no segundo horário. Está certo. Ela foi lá dentro, pegou um daqueles tabletes de chocolate de apenas 5 gramas, que eu tinha dado a ela, alguns, e ela guardou um. Eu disse: pai, o senhor vai fazer o seguinte, você vai pegar esse chocolate aqui e vai entregar para o professor da primeira aula, viu? Ela repetiu: o da primeira aula, entenda bem, não se esqueça, diga que fui eu.
Professor, o senhor entende isso? Aí trouxe um chocolatinho lá, aquela coisinha de 5 gramas de chocolate, né? Que deveria custar, não sei quanto custava, R$1 talvez. E ele, muito embaraçado, disse: essa minha filha está me constrangendo. Aí eu entendi, disse: menino, esses benfeitores dão uma volta no mundo e encontram sempre um médium, nem que seja uma criança. Naquele dia, quem mais estava precisando de chocolate naquela universidade era exatamente eu. Então os benfeitores procuraram aquela menina, daí porque os cuidados que ela teve para acertar o alvo. Aquele chocolate não existe na terra, porque ele foi diferente de todos os outros. Para termos uma ideia, o quanto o mundo espiritual trabalha nos confortando. E imaginemos uma figura como o próprio codificador, que era acompanhado por São Luís, pelo Espírito de Verdade, por Santo Agostinho, pela elite da espiritualidade. Então, o choro, a dor de Allan Kardec, com certeza, tinha o poder de mover o mundo espiritual. Há um texto muito bonito de Emmanuel, chamado A Prece do Justo, a oração justa, a oração do justo. E ele vai dizer assim: quem ama acumula amigos, e quem acumula amigos acumula poder. No mundo espiritual, poder não tem nada a ver com aquelas coisas de Brasília que terminam em lava-jato. Poder é amor. Quem ama mais tem mais poder. Então, imaginemos o amor de Allan Kardec. Naquele dia da primavera de 1860, ele não poderia, de algum modo, emperrar os seus trabalhos, porque a humanidade perderia. E veio o conforto. Por isso nós nos perguntamos sempre: a quem o Livro dos Espíritos consola e esclarece? Nós conhecemos alguns casos, como agora há pouco. Há outros tantos que, como falávamos, a viúva Denty, Melanie Denty. E há um outro caso muito bonito contado na obra Amor e Ódio, do Espírito Charles, pela médium Ivone Pereira. É um drama, porque ali nós temos a história de uma moça que está sendo disputada por 2 amigos que se amam. E é uma encrenca tão imbricada, tão complicada, que vem de mais 2 outras existências, na França e na Itália. Há muito tempo que esse trio vem se complicando, vem aquela dificuldade, né? Então, inclusive com 2 suicídios em vidas passadas. De modo que, na última existência, que foi exatamente no século XIX, um desses personagens, chamado Gaston d'Abenville, ele teve a aventura, junto com o seu amigo, de terem sido alunos do professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, ainda nos anos 40 do século XIX. Porque bem sabemos que Allan Kardec, antes de se dedicar à doutrina espírita, ele foi discípulo de Pestalozzi na Suíça, e quando chegou em Paris, teve a delicadeza de abrir uma escola, e se tornou mestre-escola. E dentre os seus alunos, aqueles 2 rapazes. Aconteceu uma situação fatídica, motivada por uma obsessão, e acontece de 2 amigos que se amavam muito, terminou um processo de assassinato, ou melhor dizendo, um acidente, um disparo. Um deles morre e o outro inocentemente é acusado. De forma muito ardilosa, a família do morto monta um processo, e aquele rapaz, não obstante a sua condição nobre, né, o Marquês Gaston d'Abenville, ele foi lançado em 55, foi mandado para a Guiana Francesa, degradado, porque quando um prisioneiro ele era considerado da pior espécie, sequer ficava na França, mandavam para a Guiana Francesa, que era um verdadeiro inferno tropical. E Gaston d'Abenville, de repente, desce na escala social, da condição de marquês, ele agora era um degradado e estava indo sendo acusado, condenado e sendo, de algum modo, enviado para Cayena,
a capital da Guiana Francesa. O interessante é que o espírito Charles informa que quando o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai soube que seu discípulo estava envolvido num processo, o procurou na prisão e o ouviu. E pela sua sensibilidade, ali soube do rapaz que ele era inocente. Então, nós sabemos que Allan Kardec era de uma família de juízes, lá de Lyon. Ele se empenhou ao máximo, ele e o escritor Victor Hugo, aquele dos Miseráveis, para que o rapaz fosse inocentado. Mas o processo estava tão viciado que o rapaz terminou sendo condenado. Mas o zelo, a delicadeza, a sensibilidade do codificador não fica só na França. Ele se empenhou, mas não conseguiu reverter o processo e a condição de inocente do rapaz. Ele vai para a Guiana. E em setembro de 1857, esse moço estava lá completamente engolfado em pensamentos perturbados, em sentimento de culpa, aquela situação inóspita, até que chega o capelão da prisão, diz: chegou uma correspondência para você. Trouxe o pacote e ali um exemplar de O Livro dos Espíritos. A dedicatória assinada do próprio punho, Allan Kardec. O rapaz tomou um susto: mas quem é Allan Kardec? Aí o sacerdote disse: você não sabe quem é Allan Kardec? É um homem que está fazendo o maior sucesso na França e no mundo. É um pseudônimo, porque já descobriram que ele, na verdade, é um professor, é um literato, é o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai. Ah, foi meu professor! Não se esqueceu de mim. Todos, praticamente somente a noiva, lembrava dele. E agora, ali na prisão, mais importante do que a ração diária, era aquele livro do seu mestre, com a dedicatória. E Gaston d'Abenville passou a receber diariamente, à medida que lia as páginas de O Livro dos Espíritos, encontrava o consolo que precisava para suportar aquela provação sem fim. Quantas histórias estão espalhadas nos dois planos da vida, das pessoas que passam aquilo que entendemos como o inverno. O inverno. Há um belo texto do Espírito Emmanuel, na obra Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier, chamado Inverno, em que ele tematiza e ali ele faz uma interpretação de uma passagem muito breve de Paulo a Timóteo: evitai vir, ou venha sempre antes do inverno, não venha no inverno. Porque inverno, naquele contexto de Paulo, era um tempo difícil para a navegação, se não impossível, e tudo ficava muito mais complicado no inverno. E Emmanuel vai dizendo que muitos de nós passaremos pelos nossos invernos existenciais. Hoje temos saúde, amanhã poderá surgir um problema que será um grande impedimento. Hoje temos algumas facilidades financeiras, amanhã poderemos estar passando por uma falência, por uma dificuldade maior. Então, são provas que estão a caminho. E às vezes a pessoa desperdiça o seu verão, a sua primavera, o seu outono, e não faz os avanços espirituais que deveriam ser feitos. E o inverno chega e o indivíduo está desequipado, está sem, enfim, a preparação, sem a robustez do espírito para lidar com as próprias dificuldades, com as provações. Então, o inverno. Quando a humanidade parecia enfrentar um inverno sem fim, sobretudo a França, porque ali o que aconteceu? A esquerda francesa, a Revolução Francesa, Danton, Robespierre, Marat e outros tantos, que vinham com um projeto do mundo espiritual para encerrar o chamado Ancien Régime, o regime antigo do rei, e apresentar o modelo republicano para as democracias modernas, para a maior paz social. Estes espíritos muito comprometidos, porque nos informa o Espírito Emmanuel na obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, que a Revolução Francesa, pela sua importância, pela sua magnitude, ela foi projetada minuciosamente no mundo espiritual. Mas a esquerda francesa se atrapalhou e a Revolução transformou num terror. A França ficou quase uma anarquia,
E nós sabemos que a coisa avança, a França só volta a ter ordem com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, e aqui nós entendemos uma coisa interessante, porque era um inverno, digamos assim, existencial da humanidade, essa virada do século XVIII para o século XIX. Nós tínhamos motivos para ser tristes, e talvez até para estimular essa ideia do suicídio, do desencanto. Então havia uma desesperança, como acontece hoje no Brasil, quando certos segmentos sociais que parecem ter o ideário, as ideias que vão avançar para a equidade, para a justiça, elas fracassam, aí começa o desencanto. O Brasil não tem jeito, está vendo o que deu? Aí começa. Hoje qualquer um de nós, numa parada de ônibus, no local de trabalho, a coisa mais fácil de encontrar são os discursos pessimistas. Como aconteceu na França, é o inverno brasileiro, no sentido histórico. Então, ali, a figura de Napoleão, essa figura que tem muito a ver com Allan Kardec. Há uma bela página do Espírito Irmão X, em Cartas e Crônicas, psicografada por Chico Xavier, chamada Kardec e Napoleão. E ali se esclarece algo interessante. Há outras do Espírito Viana de Carvalho, psicografadas por Divaldo Pereira Franco. O que nós percebemos, e aqui vai uma interpretação mais ou menos pessoal, é que Kardec e Napoleão era um casamento que já deveria ter acontecido há mais tempo, há 19 séculos atrás. Porque os espíritos informam, espíritos diferentes, por médios diferentes, que Napoleão é o mesmo Júlio César, é o mesmo Carlos Magno. E observemos que no século I a.C., houve uma disposição da espiritualidade para fazer um grande casamento intercivilizatório, somar tudo que a humanidade já tinha de bom para provocar um avanço, porque quando nós observamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela primeira parte da introdução, o item precursores da doutrina espírita, Allan Kardec vai identificar facilmente Sócrates e Platão, como antecipando 300 anos as ideias que Jesus apresentaria para a humanidade no primeiro século. Mas o Espírito Emmanuel, também em A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, vai nos dizer que houve um conjunto de providências. A encarnação de Jesus no mundo é um episódio da máxima magnitude, e para tal, o mundo espiritual não lida com improvisos. Era preciso mandar os batedores, aqueles que antecipariam as ideias que Jesus mais claramente ofereceria à humanidade. Então, em todas as civilizações foram enviados os missionários, os avatares. Sócrates e Platão foram alguns, mas na China, Lao Tse, em diversas civilizações, todos eles receberam aqueles que preparariam a humanidade para a chegada de Jesus. Então, ali estava a possibilidade. Imaginemos Júlio César representando toda a evolução do pensamento, da sociedade, no modelo greco-romano. O que os gregos e os romanos já sabiam, na sua capacidade operante de renovar o mundo, militar, política. E, do outro lado, as Gálias, o povo celta, e ali, representando o povo celta, não Vercingetorix, o grande guerreiro celta, gaulês, mas um druida, um homem que era ao mesmo tempo um santo, um sábio, um homem completo, e esse homem se chamava Allan Kardec. Haveria um encontro de Júlio César e Allan Kardec, mas era um casamento das civilizações, e isso abriria uma grande primavera para a humanidade. Mas essa primavera foi adiada, porque Júlio César, movido pela ambição, pelas suas obsessões pessoais, esqueceu dos seus compromissos com o alto, e pensando em suas dívidas com Roma, ele invade as Gálias, e ao invés de criar uma vinculação entre as duas grandes culturas, nós tivemos Roma destruindo de forma militar
as galhas, aprisionando o seu povo e adiando essa soma. Imaginemos o que seria de todos nós se tivesse se dado de fato essa junção. Isso implicaria dizer que nós, antes mesmo de Jesus chegar no mundo, nós já estaríamos mais ou menos nos acostumando com a ideia da reencarnação, com a ideia da mediunidade. Então Jesus, aquela conversa com Nicodemos, seria mais explícita, porque Jesus nasceu no seio do povo judeu, mas o povo judeu naquele momento estava sob o domínio político-militar de Roma. Imagina se Roma tivesse importado as ideias das Gálias. Imagina se houvesse esse casamento de Júlio César e Allan Kardec, casamento das ideias. Esse atraso que nós nos encontramos, porque hoje há pessoas que têm dificuldade para entender uma coisa simples como reencarnação. Não existe coisa mais evidente do que a influência dos espíritos na mediunidade, não tem como negar. Essas ideias já estariam incorporadas, de modo que os últimos 20 séculos seriam simples para nós. Mas o mundo espiritual tem paciência. Aquela primavera primeira não se deu. Esperou o dobrar dos séculos. Século XIX, informa o espírito Irmão X que no dia 31 de dezembro de 1799, o mundo espiritual tomou a providência, Napoleão Bonaparte já estava reencarnado, tirou Napoleão do corpo e ele foi chamado à presença da figura que ele deveria reverenciar. Quem? O próprio Allan Kardec, em espírito, se encontra num salão nobre da espiritualidade e ali o velho Júlio César, agora reencarnado como Napoleão Bonaparte, queda diante do seu mestre. E o mundo espiritual e o próprio Kardec dar as instruções para que ele colocasse a França em ordem, aquela bagunça que a esquerda atrapalhada tinha se dado, a esquerda ou centro-esquerda, como queira. Era preciso ordenar a França para que as ideias que deveriam ter sido postas lá atrás, agora não sofressem nenhum prejuízo por atrapalhos históricos, políticos, sociais. E nós sabemos que Napoleão voltou, fez alguma coisa, mas fez demais. Porque toda vez que ele volta, ele quer ser imperador. É uma inteligência fulgurante, mas tem uma sede de poder. Só mesmo a ilha de Santa Helena fez Napoleão ter alguma humildade. Mas é um gênio. Mas finalmente, ali se deu o casamento esperado, com algum prejuízo. E todos nós somos beneficiários disso. A doutrina espírita. Então, é preciso ver que a doutrina espírita, posta ali em O Livro dos Espíritos, esse livro que o codificador nos apresenta com toda a humildade, porque se ele fosse uma pessoa mal resolvida, um sujeito perfeccionista, até hoje nós estaríamos com O Livro dos Espíritos na primeira edição, que era um livro menor, de 501 perguntas, ordenado em 3 partes só, de forma bem diferente, menos didática. O codificador teve a humildade de reformular a própria obra, como nós a conhecemos hoje, 1019 questões, na verdade são 1018 a 1012, ele esqueceu-se de colocar a 1012, colocar o número, pulou, como ele era humilde, porque depois, mesmo encarnado, surgiram várias edições, ele percebeu o erro e manteve o erro, ficou lá até hoje, tem lá 1019 questões. O Livro dos Espíritos tem uns probleminhas, é humano, né? Não era perfeccionista. O livro até hoje tem uns probleminhas. Então, é preciso ver que todos nós somos devedores e partícipes dessa nova era que já experimentamos. Estávamos numa espécie de inverno, de outono, na história do pensamento, no nosso progresso pessoal. Mas, a partir do dia em que nós nos decidimos a romper essa casca do ovo, a se dizer espírita, a adquirir o Livro dos Espíritos, a começar a lê-lo e as obras subsequentes,
efetivamente a nossa vida tem mudado. Por isso, Canuto Abreu vai nos colocar de forma muito detalhada, talvez uma lembrança pessoal. Ele vai mostrar aquele dia, aquela manhã de sábado, era um sábado, dia 18 de abril de 1857. Quando o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai chega ao Palais Royal, lá na Galeria de Orleans, vai à Livraria Danty e tem a surpresa, a alegria de ver o seu livro finalmente publicado, o Livro dos Espíritos. As obras do bem, elas são de grande custo, porque observemos, quando Jesus estava menino, os procedimentos, as preocupações de Herodes para eliminar fisicamente Jesus. Jesus era a luz do mundo. Então, quando algo de bom está acontecendo, isso incomoda as trevas, aqueles espíritos comprometidos com os atrasos da humanidade de cada pessoa. Qualquer um de nós, montando um projeto mínimo, eu vou mudar de vida, eu vou alterar isso aqui na minha existência, eu vou tentar ser melhor, há de encontrar dificuldade. É aquela expressão de Platão, calepata calar, as coisas boas são difíceis. Então imaginemos uma obra revolucionária que a pouco e pouco está alterando o eixo da humanidade, do pensamento, porque é uma obra que consola, uma obra que esclarece, é uma obra que sintetiza toda a sabedoria humana. Essa obra não podia ficar barata, essa obra não, de algum modo, estaria fora das perseguições das inteligências perversas que estão empenhadas, como nós chamamos os anticristos, para atrasar as nossas vidas e a vida de toda a humanidade, para nos manter na ignorância. Então, aí, se fizeram com Jesus, como dizia no episódio de Herodes, imaginemos o que podiam ter feito ou o que fizeram para evitar que o Livro dos Espíritos nascesse naquele sábado pela manhã, no primeiro dia de primavera do ano 1857, dia 18 de abril, coincidentemente, era o primeiro dia de primavera em Paris, em 1857. Porque essa é a estação das flores, as flores espocam no campo, espalham seu perfume, o olor invade o espaço. Não há secura como nós conhecemos aqui no Nordeste, não há aridez, mas o campo multicolor. O Livro dos Espíritos nos apresenta de algum modo um pouco disso. Certa vez, Monteiro Lobato, que era espírita, no final da vida se disse espírita, quando ele leu a grande síntese de Pietro Baldi, um místico italiano de grande aproximação com a doutrina espírita, ele disse assim: a gente passa a vida inteira procurando um livro, mas não um livro comum, um livro que seja uma espécie de palácio, um livro em que a gente deseja morar nele e ser enfronhado, e ser aquecido e ser envolvido pelas ideias que estão postas ali. Monteiro Lobato dizia assim: pois eu encontrei este livro. Esse livro é a grande síntese de Pietro Baldi. E nós poderíamos dizer, aqui parafraseando Monteiro Lobato, nós encontramos este livro, aí está, nas nossas estantes, melhor do que qualquer edredom, é o Livro dos Espíritos, porque nos aquece o coração quando ele tenta ficar enregelado. O Livro dos Espíritos parece muitas vezes um palácio magnífico, uma grande biblioteca com 4 grandes salas, o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro, o livro quarto, e a gente pode circular livremente entre elas. Começar a ler o Livro dos Espíritos é como adentrar essa casa do saber e do amor, e ali ter a possibilidade de ouvir os maiores sábios da história dos 2 planos da vida, e sermos conduzidos, porque ninguém se defronta com um sábio assim, sem preparação, nós precisamos de alguém que nos conduza, e quem nos conduz é o mestre Allan Kardec. Porque o texto não foi assim, encontrado de qualquer jeito. O codificador sofreu também suas angústias para construir o texto na forma elegante como ele se encontra hoje. Nos conta Humberto de Campos que o codificador tinha sobre a mesa praticamente todo o material
para compor a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas ele estava angustiado, disse, mas qual deve ser a primeira matéria? Por onde eu começo? E começou a pensar a história do pensamento, os grandes elementos da França, da história da humanidade, ficou ponderando metafísica, etc, etc. Então ele teve um lampejo e fez uma prece, porque uma obra daquela magnitude não podia ser uma mera cerebração humana. Como as grandes coisas, elas têm um toque da espiritualidade. E diz o irmão X, Humberto de Campos, por Chico Xavier, no chamado primeiro capítulo, publicado em Reformador de 1957, que naquele momento os benfeitores sopraram na mente de Allan Kardec: comece pelo primeiro fundamento, comece pelo fundamento. E diz que Allan Kardec imediatamente captou a ideia com a sua sensibilidade e tomou uma decisão. O primeiro capítulo do Livro dos Espíritos seria sobre Deus. Primeira questão, o que é Deus? Mais do que isso, porque quando avançamos na direção do final do livro, antes mesmo das 9 conclusões, das 17 introduções, dos prolegômenos, etc., nós encontramos ali a questão 1019. O século XIX é o século do desencanto, é o século que as pessoas ficam tuberculosas, de ficarem tão tristonhas, melancólicas, depressivas. Havia motivos sobejos para que as pessoas ficassem sem nenhuma esperança. Mas a questão 1019 é: jamais o reino do bem se estabelecerá sobre a terra. E Santo Agostinho vai nos responder que não. O reino do bem está se estabelecendo diariamente, com a expulsão, com o afastamento das entidades violentas, trevosas, e a reencarnação das almas nobres que renascem a cada dia. O espírita é, por excelência, um otimista, um esperançoso com uma questão como essa. Por isso, para nós, depois daquela primavera, só há primaveras. Ainda que haja dificuldades, quem tem um jardim sabe visitá-lo, como fazia Epicuro lá entre os gregos. Desafios, dias de tristeza, provações são normais, digamos assim. Mas uma coisa é se entregar ao próprio desencanto, outra coisa é ir para o jardim, ir para essa primavera perene que é o Livro dos Espíritos. Por isso, nós gostaríamos de encerrar com Castro Alves, não Castro Alves desencarnado, que comunica por Chico Xavier, comunicava com toda a autenticidade. E um pouco antes, lendo um trechinho de um artigo que saiu no dia 11 de julho de 1857, no Courrier de Paris, Correio de Paris. Um certo jornalista de Chalard, que segundo Canuto Abreu, foi um dos primeiros a receber do próprio codificador um exemplar do Livro dos Espíritos. Esse homem era tão generoso que ele entregou para os amigos. George Sand, Victor Hugo, mandou para a nata da inteligência francesa um exemplar do Livro dos Espíritos. E quem teve a alma sensível soube aproveitar. Mas de Chalard escreveu um artigo sobre o Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec. Só lê esse parágrafo que diz assim: a todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos. Isso vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. E segue o artigo que está publicado na Revista Espírita de 1858. É uma obra magnífica. Por isso, encerrando com Castro Alves, seu texto lá sobre o livro e a América, diz assim: por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros a mancheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Merci, Monsieur Allan Kardec.